seja sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Hoje é dia de ceia do Senhor. Eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, que valor você tem dado à pregação do Evangelho? Nós estamos vivendo num mundo que o avanço tecnológico está tirando de nós a capacidade da concentração e a paciência. Nós estamos perdendo essas duas coisas: concentração e paciência. Hoje, quando você ouve um sermão, depois de 10 minutos, parece que o banco enche de percevejo. Começa a incomodar. Parece que está cheio de pulga, de carrapato. As pessoas levantam. Eu tenho que ir no banheiro, eu tenho que beber água. E um detalhe, o seu cérebro prega uma peça em você. Você está aí me ouvindo falar, o seu celular está assim: olha para mim, olha para mim, olha para mim. Quantas vezes o seu celular vibrou no seu bolso durante a minha mensagem aqui? Você que está em casa me ouvindo, quantas vezes você levantou do sofá e foi beber água, e tirou atenção, e conversou com as pessoas, e falou com um, e falou com o outro? Quantas vezes você levantou para beber água? Ou você pegou seu celular e você ficou vendo outras coisas e outras mensagens, e a pregação não cumpriu o efeito que deveria cumprir na sua vida, na minha vida, na sua vida. Não temos paciência de ouvir a pregação. Ontem eu sentei para ouvir uma pregação do Billy Graham, o velho Billy Graham. E fiquei muito impressionado, porque ele pregava de uma maneira muito simples, mas era muito claro. A maneira como ele aplicava as escrituras era de uma forma muito clara, muito contundente, muito permeada de autoridade mesmo. E ele começou a pregar, e eu estava ouvindo, e havia lógica em tudo, mas de repente ele falou uma frase que ele falou, e que chamou muito a minha atenção. E eu parei e fiquei focado naquilo que ele falou. Passei o dia todo pensando nisso, e vim de noite para a programação da juventude. E aí o pastor Fábio prega aqui para os jovens uma mensagem desafiando-os a viverem uma vida de santidade e a livrarem-se dos pecados escravizadores. E no meio da pregação, o pastor Fábio não usou a mesma frase que Billy Graham, mas ele usou uma outra frase, e era exatamente o mesmo conceito. E eu olhei para aquilo e falei: meu Deus, é impressionante como tudo se casa de maneira tão perfeita, no objetivo de Deus de corrigir a gente, de tratar a nossa alma, de nos preparar aqui para a humanidade. E a pergunta que a gente tem que fazer toda hora é: será que eu estou dando valor à proclamação da palavra de Deus? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Mas a gente não tem mais paciência de ouvir a palavra. A gente foge, a gente se distrai, a gente tira o foco. Você leva a palavra de Deus do seu coração? A palavra de Deus desafia você, tira você do conforto, coloca você numa posição de vulnerabilidade, instiga você a moldar o seu pensamento e a sua conduta. Ou nós estamos desenvolvendo comichão no ouvido? Eu fico às vezes pensando, será que quando Paulo falou em comichão, ele estava profetizando os fones de ouvido? Porque o fone de ouvido, ele tem um negócio interessante, ele tira você do mundo. E claro, você pode dirigi-lo para ouvir alguma coisa, né? Você sai para caminhar, você pode ouvir uma pregação. Mas você pode também ouvir tantas outras coisas que vão distrair a sua mente, que vão tirar o foco da sua mente e que vão impedir você de ouvir, experimentar e viver a palavra de Deus. Diga para Deus hoje: Senhor, tira do meu ouvido todo comichão. A segunda pergunta que eu faço para você: você tem pregado a palavra? Espera aí, pastor, eu não sou pregador. Pedro também não era. Pedro era pescador. É um pescador simples. A ordem do Senhor é para todos nós: pregar a tempo, fora de tempo, sendo oportuno ou sendo importuno,
Você não vai ser mal educado. Aliás, quero dizer para você, o Espírito Santo de Deus enche o nosso coração de sabedoria. Ele não tira a nossa inteligência. A gente não tem que pregar machucando as pessoas, ferindo as pessoas, mas a gente tem que ter por elas o respeito necessário ao ponto de pregar a palavra toda, pregar a glória de Cristo, pregar a sua vinda a este mundo, pregar a sua ressurreição, pregar o efeito maléfico do pecado sobre a alma das pessoas, sinalizar esses pecados para que elas enxerguem e conduzi-las ao arrependimento. Sabe, uma das formas da gente entender se a gente está cheio ou não do Espírito, é que quando a gente está cheio do Espírito, a gente começa a pregar naturalmente, flui de nós. Então, se você não está fluindo o Evangelho, nós precisamos ser cheios do Espírito. Precisamos clamar ao Senhor: Senhor, me enche do Espírito. É isso que eu tenho orado desde que eu cheguei das minhas férias. Senhor, enche o Abraão do teu Espírito, mas enche a igreja metropolitana do Espírito do Senhor também, para que a gente possa proclamar para essa cidade. Queria chamar os pastores aqui à frente, os nossos líderes de pequenos grupos. Nós vamos nesse instante entregar a ceia do Senhor a toda a igreja. Enquanto isso, você vai estar aí sentado examinando o seu coração. Olhe para dentro de você, olhe para os seus pensamentos, olhe para o seu coração. Pense no que Pedro acabou de pregar. Volte para sua casa, ouça a mensagem de novo, ouça mais uma vez, pegue os textos, leia os textos, olhe para os textos do Antigo Testamento, busque esses textos novamente, traga-os ao seu coração, até que seja algo tão natural, que quando Deus lhe abrir uma oportunidade, você abra sua boca e, como Pedro, você fale com fluência, com tranquilidade, uma mensagem que vai gerar efeito. Quais são os pecados que precisam ser tratados? Acho que você deve ter ficado curioso de pensar qual foi a frase que Billy Graham falou que te deixou assim pensativo. Olha que interessante. No meio da pregação, Billy Graham está falando sobre tratamento de pecado. Ele fala sobre o que é confessar o pecado e tratar o pecado. Quero toda a sua atenção. Eu sei que o pessoal está se movimentando aqui, mas eu preciso da sua atenção. Billy Graham diz assim: enquanto você não sentir a dor do tratamento de Deus, você não está confessando o pecado de fato. Enquanto não doer em você o tratamento de Deus, a correção de Deus, você não está tratando o pecado como ele deveria ser tratado. E de noite o pastor Fábio chegou aqui e disse assim à juventude que aqui estava: é necessário cortar a própria carne. Quando você corta a própria carne, você sente a dor. Então isto significa que você está entendendo o que é o tratamento do pecado. Baixe sua cabeça, feche seus olhos. E num breve momento de reflexão, tanto aqui quanto do lado de fora, você que está aí do lado de fora, ou nos demais andares, ou na internet, no momento de reflexão, sonda o seu coração. Sonda o seu coração. O que é que Deus está tratando em você? O que é que a proclamação do Evangelho está chegando no seu coração de maneira certeira? Você tem valorizado a exposição bíblica? Você tem dado prioridade a ela? A palavra de Deus gera impacto na sua alma? Aumenta a sua fé? Porque a gente não pode entrar num templo e sair do mesmo jeito. A gente entra de uma forma, mas a gente tem que sair convencido dos nossos pecados, da justiça, do juízo de Deus, em estado de arrependimento, mas em paz, porque tratamos e confessamos o nosso pecado e o Senhor Deus nos lava de todo pecado. A ceia representa isso. A ceia nos relembra esse encontro extraordinário com Jesus. Ore ao Senhor, converse com Ele nesse instante.
Faça uma breve análise dos seus relacionamentos. Há mágoa no seu coração? Há alguém que você não perdoou? Há alguém a quem você deve e você precisa pagar? Você tem sido rude, mal-humorado, inflexível? Ou você tem demonstrado amor pelas pessoas? As mais difíceis. Como tem sido a sua vida moral? Os seus pensamentos? Oh, o Espírito Santo de Deus nos convence do pecado. Eu não preciso ficar aqui expondo uma lista de pecados, porque o Espírito Santo de Deus está falando com cada um de nós. Trate isso diante do Senhor.